Partindo aqui. Bom dia a todos novamente. Então, nós vamos partir para o nosso tema da aula de hoje, que vai ser sobre a questão da Amazônia. Desde o início da sua formação, a gente vai colocar até como região norte, mas a gente precisa entender que a Amazônia sobressai a região norte, tá? A gente precisa ter isso em mente, que a Amazônia chega no Mato Grosso, chega até mesmo no Nordeste brasileiro, tá? Nós temos a Amazônia na região do Maranhão, tá? De tão grande que a Amazônia é, tá, galera? E quando a gente fala sobre a região, aqui eu estou colocando o mapa para vocês da região norte. E quando a gente fala sobre região, deu uma travadinha. Quando a gente coloca sobre a região norte, pessoal, a gente precisa ter em mente que é uma região que tem um número, ele é uma região que durante muitos anos foi considerado um vazio demográfico. Hoje em dia, não é mais considerado esse imenso vazio demográfico. Por quê? Dentro da região norte, que é basicamente floresta amazônica, tá? Retirando. Em Tocantins, você pode ter um pouco de cerrado, e lá em Roraima, ao norte do Roraima, também você tem um pouco de cerrado. O resto, você está falando basicamente de floresta amazônica. Tá? Mas a gente precisa ter em mente que a floresta amazônica, ela sobressai o território brasileiro. Tá? O Brasil tem em torno de 60% da floresta amazônica, mas você tem floresta amazônica desde de Guiana Francesa, passando por todas as Guianas, Venezuela, Colômbia, ela chega até mesmo a Equador, Bolívia. Então a floresta amazônica, ela sobressai o nosso território, tá bom? Mais de 60% se encontra somente no Brasil, tá? A gente tem que ter isso em mente, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, tá, galera? Ah, professor, por que a gente estava falando sobre urbanização, sobre cidade, e agora estamos falando sobre a região norte? A gente precisa entender que a região norte do Brasil ele teve um processo de ocupação, de formação de cidades totalmente diferente do processo de formação de cidades das outras regiões do Brasil, tá? As outras regiões do Brasil, as principais cidades ficam no litoral. Por quê? O processo de ocupação dos portugueses, de colonização dos portugueses, chegou pelo litoral. Mas na floresta amazônica, não. O processo de formação de cidades da floresta amazônica se iniciou pelos rios, que são as grandes estradas da região norte do Brasil. Tá bom? A gente precisa ter isso em mente, que, exemplo, as duas principais cidades da região norte do Brasil, que é Belém, capital do Pará, e Manaus, capital do estado do Amazonas, são cidades que são ribeirinhas, ou seja, são cidades que se localizam à margem do rio Amazonas. Por quê? Porque o rio Amazonas funciona como uma via de deslocamento principal entre cidades. Tá? Isso se deve à característica física da floresta amazônica, que é uma floresta muito densa, intricada. Ou seja, o deslocamento pela floresta é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque boa parte da floresta, principalmente no período de cheio dos rios, que dura 6 meses do ano, metade do ano, ele vai ficar alagado. A floresta se divide em 3 partes, tá? Mata de igapó. O que é mata de igapó? É a parte alagada, que fica permanentemente alagada da floresta. Tá? Você tem a mata de várzea, que fica às margens dos rios, que só alaga no período de cheia. E você tem a mata de terra firme, que é a mata que se encontra nas partes mais altas da floresta, que não alaga. Tá? Mas falando um pouquinho desse processo de ocupação da região norte, ele só vai começar mesmo no século XVII, tá? Com mais força no século XVII. Antes disso, os portugueses chegaram a povoar a região norte? Basicamente, não. Teve a construção de alguns fortes para a proteção contra invasões. Você teve
uma extração vegetal ali das drogas do sertão. O que são drogas do sertão? São temperos retirados da floresta, pimenta do reino, baunilha, cacau, canela, são temperos retirados diretamente da floresta. E por que a necessidade de retirar temperos? A gente precisa se lembrar que antes do século XX não existiam geladeiras. Se não existia geladeira, você precisava o quê? Você precisava criar maneira de fazer com que essa carne não apodrecesse. As duas técnicas principais utilizadas eram ou você salgar a carne, transformar a carne em carne seca, charque, ou você temperar. Uma carne temperada, ela demora muito mais a estragar. Por isso que eles tinham o costume de temperar vários quilos, muitos quilos de carne, e para isso precisava desses temperos, coisas que não tinham na Europa, então eles vieram para cá para retirar. Tá? Lembrando que esses temperos são temperos americanos, pimenta, baunilha, entre outros temperos que são chamados, que receberam o nome de drogas do sertão. Tá? Então, esse processo de ocupação, deixa eu olhar aqui na minha colinha, ele se teve esse caráter inicialmente, somente de extração. Vou lá, vou retirar, vou embora. Tá? Mas isso daí se deve ao quê? A dificuldade que é a floresta de você ocupar, diferente da Mata Atlântica, a floresta amazônica. E você teve os primeiros povos que, claro, você já tinham milhares de índios habitando ali nessa região, mas esse processo de invasão, literalmente uma invasão dos portugueses, essa palavra povoamento é uma palavra muito branda para aquilo que ocorreu. Tá? Você vai povoar um território inabitado. Então você tinha alguns milhões de índios habitando a nossa região. Então você não habitou, você invadiu um território. Tá? Então esse processo de ocupação, de invasão dos portugueses, os primeiros portugueses que vieram e se instalaram na região norte foram as missões religiosas, principalmente pelos jesuítas, que muitos foram habitar a região norte, alguns deles foram até mortos pelos índios. A floresta, gente, ela é muito grande, ela é muito densa. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos atrás, uma equipe de televisão descobriu uma tribo indígena que nunca tinha tido contato com um homem pseudo-branco. Pensa só, mais de 500 anos da chegada dos portugueses, uma tribo indígena nunca teve contato, de tão grande que é a floresta. A floresta tem esse peso, tá, galera? De novo, é um processo de ocupação totalmente diferente que a gente precisa entender, tá? E, de novo, os rios têm uma importância absurda, tá? Os rios vão ser responsáveis pela penetração na floresta, pela circulação e pelo processo de povoamento. Todas as cidades na região norte do Brasil, são quase todas, né? São cidades que estão à margem dos rios. Por quê? Porque os rios são as estradas. Tá bom? Então, só para a gente continuar. Vem falando sobre o tamanho da região norte. Você tem em torno de 13 milhões de habitantes ocupando a região. Hoje em dia esse número tende a aumentar, fora que você também tem a floresta ultrapassando. Se for pegar os outros territórios, os outros países são mais de 40 milhões de pessoas morando na floresta amazônica. Tá? Então a gente precisa entender alguns nomes. Então vamos lá. Você tem região norte do Brasil, que estão lá os seus 7 estados. Você tem a floresta amazônica, que ultrapassa o território brasileiro. E você tem a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É um território do Brasil onde foi criado a partir de uma lei que criou esse território que pega 64% do Brasil, que é chamado de território pertencente à Amazônia Legal. Nesse território, a legislação ela vai sofrer uma mudança. Tá? Vou dar um exemplo simples. Se você tem uma área aqui que você pretende desmatar,
Vamos dizer, estou chutando números, tá, gente? Eu não sei isso de cabeça, não. Vamos dizer que a sua área aqui, que você quer desmatar, você pode, por lei, desmatar até 80%. 20% você tem que deixar intacto. Ou seja, a sua área de desmatamento vai ser de 80%. Se você estiver em uma área chamada de Amazônia, dentro da Amazônia Legal, essa área de desmatamento vai ser muito menor, por lei, tá? Então, a área de desmatamento da floresta vai funcionar assim. Você só pode desmatar 20%, 80% tem que deixar intacto. Olha a diferença. Enquanto na Mata Atlântica você pode desmatar 80%, na floresta amazônica, perdão, dentro da área da Amazônia Legal, você pode desmatar somente 20%. Tá? Essa é uma das principais diferenças de uma área que é ou não é da Amazônia Legal. Tá? Legislação ambiental diferente, distinta. E a gente precisa, aqui são os estados, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá. Deixa eu passar. Aqui é interessante. Aqui mostra para a gente a densidade demográfica desses estados. Gente, só o estado do Pará, é maior do que a França. Um estado, tá? Você tem o estado do Tocantins, que é um estado que tem um índice de povoamento baixo. O estado do Tocantins é maior do que a Inglaterra, tá? O estado de Rondônia é maior do que Portugal. O estado de Roraima, que tem o menor índice de menor densidade demográfica do Brasil, o estado de Roraima ele é quase do tamanho da Espanha. Então, é um território absurdamente grande. Tá? E a gente precisa ter ideia da seguinte coisa: é um território de muito destaque mundial. Muito destaque mundial. Tá? Por quê? A gente precisa entender isso. Hoje em dia, se você for pensar em uma escola dos Estados Unidos, eles não estudam sobre a Mata Atlântica, apesar de ter uma diversidade absurda a Mata Atlântica. Eles não estudam muito sobre a seca do Nordeste brasileiro. Sinceramente, eles não estão nem aí para isso. Por quê? Porque não tem uma importância econômica para eles, uma importância ecológica e por aí vai. Agora, eles estudam a fundo a floresta amazônica. A floresta amazônica é o único território mesmo estudado em escolas do mundo inteiro. Bom, e por que isso? A gente precisa entender. Tá? A floresta amazônica ela tem algumas importâncias que levam ela a ter destaque mundial. Primeiro de tudo, é a maior floresta intertropical do planeta. Cuidado com aquele negócio que a gente sempre repete, que a floresta amazônica é a maior floresta do planeta. Tá bom? E isso daí não é verdade. O professor, tem florestas maior do que ela? Tem. Do que a Amazônia? Tem. Você tem a floresta de coníferas na Rússia, que ela é maior. Só que é uma floresta que não tem diversidade, é basicamente formada por pinheiros. Então, a importância dela ecológica e até mesmo econômica é muito baixa. Agora, a floresta amazônica não. A floresta amazônica, ela tem, além de ter um tamanho absurdo, que leva a ter vários territórios ainda não descobertos, você tem diversas riquezas. Aí vem o lado econômico da floresta, tá? Vou dar um exemplo bem simples a vocês. Imagina uma empresa farmacêutica que descobre a partir de plantas não pesquisadas da Amazônia, descobre um medicamento que cura, descobre uma planta que tem uma determinada substância que pode levar à cura do Alzheimer. Imagina o dinheiro, imagina o valor gerado por uma simples descoberta de uma planta que está lá no meio da Amazônia. Tá? Isso daí tem um valor absurdo, absurdo. Aí que vem a grande questão, que tem esse valor absurdo e esse valor está onde? Em nosso território. E a gente tem um seríssimo problema aqui no Brasil, a falta de investimento em quem? Pesquisas. O que leva ao Brasil
a perder em vários momentos uma coisa chamada patente. A gente precisa entender isso é muito importante, esse papo. Tá? O que são patentes? Se você escreve uma música e você registra essa música, qualquer pessoa que quiser gravar a sua música precisa pagar o quê? O direito autoral, os famosos royalties, para você. Tá? E isso vale para música, isso vale para livro, isso vale para invenção, isso vale também para descobertas, pesquisa, ciência. Tá? Se você pesquisa uma determinada planta que você descobre é, que ela é destinada para tratar ou medicina, ou cosmético e por aí vai, e você descobre e você registra, você passa a ter o que? A patente sobre aquele produto. E isso vale muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Só que tem o seguinte, você não pode patentear um produto que chegou até você ilegalmente. Ou seja, o cara vem aqui no Brasil, pega uma planta e leva para outro país ilegalmente. O nome disso é biopirataria, que é um problema muito sério na Amazônia. Biopirataria. Se você quiser viajar com uma planta, você não vai viajar. Só se você tiver um monte de licença. Fora isso, você não viaja com planta. Você nem viaja com comida para outro país, gente. Tem brasileiro que quer viajar para a Europa e ele vem ao Brasil, tá morando na Europa, ele quer sair do Brasil com feijão. Ele esconde feijão dentro da mala, mas se ele for pego, ele vai pagar multa e tal. Por que não pode passar alimento? Porque eles entendem como biopirataria. Primeiro, tem o risco de você levar um inseto de um lugar para o outro, que é um problema. Mas também você tem uma questão muito séria, que é a questão de você levar uma planta nativa de um país e levar para outro. Tá? Você pode estar levando o conhecimento de um país para outro, que é um problema muito sério. Fora o risco de uma coisa chamada bioinvasão. O que é bioinvasão? É quando você tem uma espécie predadora que se instala em seu território e ele não possui um predador natural. E ela acaba se alastrando nesse território, dizimando várias outras espécies. Exemplo, para não fugir muito do assunto, bagre. O bagre africano, esse bagre gigantesco, ele não é uma espécie nativa do Brasil, mas ele por N motivos chegou ao Brasil, ou água de lastro de navios, ou própria tentativa de você produzir bagre aqui para venda, fez com que esse bagre se espalhasse por todo o Brasil e subisse os rios, mas ele não é uma espécie nativa do Brasil, só para dar um exemplo. E ele acaba com as outras espécies que ele sai comendo tudo. Tá? Isso é uma coisa chamada bioinvasão. Tem várias outras, mas em outro momento, em outras aulas, a gente pode trabalhar sobre isso. Mas a floresta amazônica tem isso. Você tem um lado econômico muito grande da própria floresta. Então, esse lado econômico, a gente pode falar sobre a questão do conhecimento. Tá? A gente pouco conhece sobre as plantas da Amazônia, sobre os animais. Então, tem esse lado econômico que está muito ligado a essa questão da biopirataria que eu falei com vocês. Várias empresas tentam levar vários tipos de mudas de plantas da Amazônia para outros países, mas isso daí, por lei, é proibido, tá? Mas ocorre demais, tá bom? Ainda ocorre muito isso. Você tem a questão também da importância ecológica mesmo, mas, por favor, só não reproduza aquele discurso que a Amazônia é o pulmão do mundo, tá? Vocês são bem espertos para continuar, para poder falar uma coisa dessa, tá? A gente sabe que o pulmão do mundo são os oceanos, beleza? Só que a Amazônia tem um papel importantíssimo para a questão da importância climática, principalmente para a América. Ela funciona como regulador de chuvas para a nossa região aqui, tá bom? E isso daí que é a importância maior ecológica. Tem a questão do aquecimento global, tem a questão, isso é um assunto que vocês já trabalharam, para quem já passou pelo primeiro ano do ensino médio, já trabalhou sobre aquecimento global,
sobre toda essa questão envolvendo a emissão de gás carbônico e por aí vai. Tá? Mas é um assunto que eu não quero trabalhar aqui. Mas essa importância ecológica da Amazônia, que a Amazônia é basicamente a última barreira dessa floresta ainda intacta, dessa floresta que possui uma diversidade, que ainda está intacta no mundo. Então, tem todo esse lado ecológico, sim, mas tem um lado econômico muito forte. Tá? Não se esqueça disso. E o lado econômico não é somente na questão das plantas, também é o solo da Amazônia. A Amazônia é a última província mineralógica do planeta ainda bem intacta. Como assim? Você tem o solo da Amazônia muito rico em minérios, e esses minérios ainda não foram explorados. Só para dar um exemplo, Serra de Carajás, que fica no estado do Pará, a Serra de Carajás é a maior província mineralógica de ferro do planeta. O maior depósito de ferro em atividade do planeta fica na Serra de Carajás, tá? Então, a maior extração, pensa só, a maior extração de ferro do planeta fica na floresta amazônica. E não é só isso, não. Você tem uma quantidade gigantesca de bauxita, tá? O que é bauxita? É o minério que vai produzir o alumínio, tá bom, gente? Você tem você tem ouro, tanto que você tem diversos garimpos ilegais na Amazônia. E só abrir um parênteses para o ouro ainda gera um outro problema muito sério na Amazônia, que é a questão do mercúrio. Mercúrio, vocês sabem que é um metal líquido, tá bom? E o mercúrio, ele tem algumas características que são únicas. Primeiro, ele tem uma ligação gigantesca. Então, se você botar, vocês já viram, se você quebrar o mercúrio, aqueles mercúrios antigos, por favor, não quebre não, né? Quebra sem querer. Ele forma gotículas, e essas gotículas tendem a se unir. E ela possui uma união muito forte com o ouro, tá? Então, o que os garimpeiros ilegais eles fazem para poder baratear a sua produção, já que eles já estão invadindo o território da Amazônia para poder tentar extrair ouro, eles jogam mercúrio e para poder tentar ligar com o ouro para poder retirar esse ouro. Só que esse mercúrio, uma parte desse mercúrio vai para o rio, acaba se perdendo para o rio. Por isso que o Rio Amazonas, apesar de ser gigantesco, há algumas pesquisas que confirmam que ele já tem traços de mercúrio na água. Isso devido ao garimpo ilegal. E também tem um problema sério, que depois que eles pegam esse mercúrio, esse único ouro, para poder separar o mercúrio do ouro, eles pegam o maçarico, esquentam aquilo ali. Aí já vira um problema maior ainda. Por quê? Conforme você esquenta esse mercúrio fica no estado gasoso. E esse cara que respira aquilo ali, ele corre um sério risco de ter câncer. Por quê? Porque mercúrio é um produto cancerígeno, tá bom? Fora a questão de você mandar isso para a atmosfera, tá? Então, a questão do ouro é uma questão muito complicada na Amazônia. Mas também você tem a questão do petróleo, tá? Uma das únicas regiões do Brasil que tem petróleo, que a Petrobras retira petróleo não do oceano, mas em terra, é da Amazônia, tá? No meio da Amazônia, no meio da floresta amazônica, tem uma extração de petróleo, tá? Isso daí, por quê? E nós sabemos que tem uma grande quantidade de petróleo na Amazônia. Além disso, outra parte do subsolo que tem uma importância muito grande é o aquífero, tá? Que antes a gente chamava de alter do chão, aquífero alter do chão. Hoje em dia a gente chama de sistema Saga, que é sistema amazônico, sistema aquífero da Grande Amazônia, tá? Saga. Mas ele é muito mais conhecido como alter do chão. Esse aquífero, que é um grande reservatório de água, só para vocês terem uma ideia, a água que foi encontrada nesse aquífero, ela tem uma quantidade tão grande que ela poderia abastecer todo o planeta Terra por 100 anos, galera. Pensa só, 7 bilhões de pessoas bebendo água durante 100 anos e tem água ali embaixo da Amazônia suficiente para abastecer
essa população por um século. Olha a importância econômica disso, tá, pessoal? Não se esqueçam, no futuro bem próximo, nós vamos ter conflitos seríssimos por causa de água. A água é um problema sério que eu posso deixar para falar em outro momento com vocês sobre essa questão da água, mas no futuro não muito distante, essa questão da água vai se transformar em uma questão mundial, tá, galera? Então, aqui nós temos a localização, eu queria mais mesmo pelo mapa. Então, a Amazônia tem essa importância, tá? Só que o processo de ocupação da Amazônia, ele ficou muito pequeno e ele só passou a crescer mesmo no final do século XIX, porque no final do século XIX foi o período que começou a segunda revolução industrial. Na segunda revolução industrial vai surgir o motor a combustão. O que é o motor a combustão? É um motor que ele vai ser o motor do automóvel. Deixa eu só achar minha colinha aqui. Esse motor do automóvel, ele vai ter uma importância muito grande para a transformação da... Tá aqui minha colinha para não me perder. Esse motor da combustão é um motor que vai ter uma grande importância na transformação econômica mundial. Por quê? Vai ser o motor do automóvel, tá? Só que o motor do automóvel trabalha com muitas correias. E naquele momento você não tinha borracha sendo utilizada. Essa correia era feita de couro, rapidamente ela arrebentava. Fora o pneu, pensa só, os primeiros automóveis o pneu era de madeira. E eles passaram e eles viram a importância de um produto que eles já conheciam, que só existia em florestas tropicais, basicamente no Brasil, e eles viram a importância, que é o látex, a borracha, que é um produto, é uma seiva retirada da seringueira. E isso vai levar a uma explosão econômica e demográfica na região norte do Brasil no final do século XIX. Milhares, talvez milhões de brasileiros vão para a floresta amazônica para retirar esse látex das seringueiras para poder vender, que é uma demanda gigantesca de látex no mundo, nos Estados Unidos, que estão muito próximos a gente, e esse látex está onde? No Brasil. Isso vai levar a uma explosão econômica na região. Tanto que Manaus, durante alguns anos, chega a ser a cidade mais rica do Brasil, ultrapassando São Paulo. Tá? Isso leva até mesmo à expansão territorial brasileira. Por quê? Todo mundo sabe que o território do Acre não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia. E durante esse período do ciclo da borracha, os brasileiros, os seringueiros, vão invadir o território boliviano, ao ponto de ter mais brasileiros morando na região do que bolivianos. E o Brasil acaba fazendo acordo com a Bolívia e compra o território do Acre e ele passa a anexar ao Brasil. O Acre passa a ser anexado ao Brasil. Isso se deve ao ciclo da borracha, tá bom? E ele perdurou durante algumas décadas. E por que ele finalizou? Por dois motivos. Primeiro, que você teve a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, que já vai ser um baque. E o segundo e principal motivo, lembra que a gente falou da biopirataria, da retirada de você de transportar ilegalmente o bioma, não, né? Plantas e animais. O que foi feito aqui no Brasil? Os asiáticos vieram ao Brasil, levaram muda de seringueiras, levaram para o Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, naquela região. Eles pegaram as suas florestas, derrubaram tudo e plantaram uma seringueira ao lado da outra. Ou seja, essa seringueira cresceu e eles começaram a produzir látex lá de uma forma praticamente industrial. Enquanto aqui o látex estava no meio da floresta, você tinha que caminhar quilômetros para poder retirar, lá a seringueira estava uma ao lado da outra. Isso arrebentou com a extração de látex do Brasil, finalizando o ciclo da borracha. Tá? Mas foi um grande processo de explosão demográfica que você teve na Amazônia. Tá? Até hoje a Amazônia é formada muito por descendentes de indígenas
e por nordestinos. Tá? No começo do século XX, milhares de nordestinos saíram do seu território e foram habitar a Amazônia para tentar ter um ganho econômico. E muitos deles acabaram ficando por lá. Tá bom? Então, já puxando para o século XX, para a gente caminhar e ir para a parte final da aula, a floresta amazônica durante muito tempo foi considerada um obstáculo para o crescimento do Brasil. Tá? Nós tentamos promover o processo de ocupação da Amazônia na década de 50, na década de 60, era um imenso vazio demográfico que a gente pouco conhecia, e chega ao ponto, só para vocês terem uma ideia, de no período militar, dos governos militares no Brasil, no período da ditadura, você vai ter um discurso muito anti-floresta, tá bom? Isso era uma coisa muito comum no mundo, pessoal. Só para vocês terem uma ideia simples, para quem conhece aquela marca de posto de combustível Esso, que é um tigrezinho, essa marca, até a década de 50, o símbolo não era um tigre bonitinho, o símbolo era um homem com uma lança matando tigre. Hoje em dia, uma empresa não pode lançar uma coisa assim no mundo. Tá? A nossa visão mudou, a nossa mente mudou, tá bom? Hoje em dia a gente entende que a gente não está acima da floresta, que a floresta não é um grande, a natureza não é um grande self-service infinito que você pode usar e nunca vai acabar. Hoje em dia a gente compreende que o ser humano está dentro, intricado, pertencente a essa natureza, e tudo que acontece com a natureza interfere no ser humano, tá bom? Então, para a gente entender, perdi o fio da meada. Lembrei. E no período dos regimes, das ditaduras militares, eles chegaram ao ponto de falar que o grande obstáculo para o crescimento do Brasil é a floresta amazônica. E a gente precisava vencer esse obstáculo. Pensa só, o obstáculo do crescimento do Brasil não era a fome, não era a miséria, não era a pobreza, era a floresta. Se pudesse, desmatava tudo para você avançar o Brasil sobre esse território. Tá bom? Esse era o pensamento daquela época. Tanto que o processo de desmatamento foi gigantesco, tanto que eles tentaram construir uma estrada que ligaria todo o território brasileiro, que é a Transamazônica, que foi uma estrada que foi construída no período militar, que ela nunca foi finalizada. Eles queriam ligar, sair da Paraíba, chegar até o Acre, cortar todo o território brasileiro, cortar a floresta, só que eles foram vencidos pela floresta e pela falta de dinheiro também, tá bom? Mas outras estradas foram abertas. Você tem a Belém-Brasília, que é chamada Estrada da Morte, que é chamada de a rodovia 010. Você tem a Cuiabá-Porto Velho, que é a rodovia 364, e por aí vai. Só que são pouquíssimas estradas aqui na floresta. Basicamente, você tem o quê? Os rios. Tanto que você tem portos fluviais. O que é um porto fluvial? O navio consegue entrar pelo Rio Amazonas e chegar em diversos pontos. Ele consegue chegar até mesmo o porto fluvial mais importante que tem, o porto fluvial de Santarém, que fica lá no Pará, tá bom? Então você teve um processo foram criadas colônias de povoamento, ou seja, as pessoas quisessem sair de outras regiões do Brasil e ir para a Amazônia e ganhavam uma terra para plantar de graça. Tá? Só que isso daí foi uma coisa que a dificuldade de você habitar a região levou a muitos desses colônias de povoamento a não irem para frente. A gente precisa entender isso. Tá? Então, você precisa entender que uma coisa importante, na década de 60 vai ser criada a Zona Franca de Manaus. De novo, é mais um processo de você tentar promover um crescimento econômico da região. O que é a Zona Franca de Manaus? Há um território dentro da cidade de Manaus em que toda indústria que se instalar ali, ela consegue pagar menores impostos, tá? Principalmente, ela consegue zerar os impostos de importação. Vou dar um exemplo. A fábrica da Microsoft Xbox, aqui no Brasil, fica na floresta amazônica. Por que não fica em São Paulo, Rio de Janeiro, que é a área que mais vende? Porque boa parte das peças que vão produzir o Xbox, elas vão vir do exterior, vão vir da China, vão vir da Ásia. E que se ela colocasse a fábrica aqui em São Paulo e ela precisasse importar essas peças, ela tem que pagar impostos de importação.
como ela fica na Zona Franca, franca grátis, né, gente? Uma entrada franca, entrada de graça. Zona Franca de Manaus, ela não paga esses impostos para importação de produtos. Por isso que ela vai produzir os seus equipamentos aonde? Nessa Zona Franca, tá? Nos últimos ano passado, ano retrasado, ela era para ter finalizado, porque ela foi criada para durar 50 anos. Só que ela foi renovada por mais 50 anos, tá? Zona Franca de Manaus. Você teve, hoje em dia, desculpa, na década de 80 também vai ter um processo forte de ocupação com a descoberta de ouro em Serra Pelada, tá? Lá no Pará, que vai criar o maior formigueiro humano do planeta. Vai criar a maior zona de garimpo do mundo, né, gente? Serra Pelada virou uma terra de Marlboro, uma terra sem lei. Tem até um filme que mostra um pouco sobre Serra Pelada, e Serra Pelada se transformou numa área totalmente sem lei, onde você não tinha presença do Estado, tá bom, pessoal? Você vai ter, só para a gente finalizar aqui, Serra de Carajás eu já falei. Então, a gente precisa entender que a floresta amazônica hoje, ela sofre algum tipo de impactos. Os principais impactos sobre a floresta, melhor dizendo, são os seguintes. Primeiro, a gente falou sobre mineração, os garimpos ilegais e tudo que ocorre. Você tem a questão da agropecuária. A gente precisa entender que a floresta tem uma questão, uma característica, que eu não entrei nesse assunto, que o solo da floresta amazônica não é um solo de boa qualidade. É um solo que a gente chama de solo muito lixiviado. O que é lixiviação? É o processo de lavagem do solo. Como você tem um processo, um índice de pluviosidade, de chuva muito grande na floresta, o solo da floresta tende a ser que lavado, os nutrientes foram embora. Só ficou a parte pesada do solo, que é a parte não fértil. Então, o solo da Amazônia é um solo de boa qualidade, não um solo bom para a agricultura. Tá? É um solo que, para você poder plantar, você precisa gastar dinheiro, corrigir esse solo em pouco tempo. Então, o que eles fazem? Até mesmo a agricultura ali da região norte do Brasil, sobre a floresta amazônica, é uma agricultura que eles tendem a ficar um tempo, depois abandonam a terra e vão para outro. Por quê? Você corrigir esse solo está muito caro, então eles preferem o quê? Abandonar a terra, parte para outro, desmata e vão promovendo esse desmatamento descontrolado. Eles funcionam muito na base da grilagem de terras, tá? Que é o uso de documentos falsos, que é um tema do terceiro bimestre. Para agosto a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre grilagem de terras. Então, esse processo de desmatamento da Amazônia, ele se deve à agricultura, muito devido à pecuária, tá? Desmatamento para madeireiras ilegais, que é uma coisa muito séria, tá? Você tem a construção de rodovias que levam ao surgimento de cidades, você tem a questão da construção de usinas hidrelétricas sobre a floresta amazônica. Uma usina hidrelétrica gera uma área de alagamento gigantesca, e a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil e uma das maiores do planeta foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? Que ela alagou uma área gigantesca, tá bom, pessoal? Você vai ter a questão da expansão descontrolada das cidades, que é um problema seríssimo. Deixa eu ver na minha colinha aqui se tem mais alguma coisa. As cidades, elas passam a não ter um controle sobre o seu crescimento, tanto que Manaus, para quem lembra agora a questão do coronavírus, Manaus teve uma explosão, um índice de morte absurdo, muito pela falta de estrutura da cidade, que ela teve um crescimento gigantesco nos últimos anos, sem ter um mínimo de controle, tá? Gerando grande área de desmatamento. Tá bom, pessoal? Olha só, a gente vai finalizar a aula de hoje, só para a gente compreender um pouco sobre a questão da floresta e a sua importância, tá, gente? Então,